Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e eu sou médium e sensitivo, né, de nascença mesmo. E eu sou católico, apostólico romano. E aqui eu estou mostrar para vocês o seguinte: peguem lápis e papel para anotar as mensagens de hoje, né, as leituras de hoje, que é de Jeremias. Primeira leitura, Jeremias, capítulo 2. Do 1 ao 13 é o 7, do 7 ao 12 e o 13. Do 1, capítulo 2, do 1 ao 3, capítulo 2, de 1 ao 3, aí 7 ao 8, o 8 a 12 e ao 13. E o salmo de hoje é o 35. A leitura de hoje do Evangelho é Mateus 13, 10, 17. Capítulo 13, versículo 10 ao 17. É o que eu vou ler para vocês agora, né? Eu vou ler para vocês agora. Que é assim, ó. É o capítulo 13 do... Então vamos lá, né? Que diz assim, ó. O semeador é do 13 ao 10 ao 17. E diz assim, ó. O porquê das parábolas. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que lhe falas em parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento aos mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem saberá ainda mais, e quem terá abundância, mas quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhe falei em parábolas. Falam em parábolas, porque olhar e mão enxergam, e ouvides não escutam, nem entendes. Deste modo se cumprem nelas as profecias de Isaías. Porque nas escutais não entenderás, por mais que olhe nada verás. Pois os corações desse povo se endureceu, e deles ouviram como ouviam discípulos, fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, mas não ouviram com os ouvidos, nem entenderam com o coração, e nem se convertem, para que eu os pudesse curar. Felizes são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. E em verdade vos digo, muitos profetas e justos deverão ser o que está vendo, e que não verão desejar ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Então, isso quer dizer aqui embaixo é o seguinte, que muitas pessoas hoje em dia gostariam de ter ouvido da boca de Jesus o que está escrito aqui, né? Muitas pessoas gostariam. E é o seguinte, ó. Aqui diz o seguinte, ó. Porque eles perguntam a Jesus, porque Jesus fala em parábola. Aí Jesus diz porque as parábolas tal, e diz assim, mas eu vou lhes explicar o seguinte. Ele só fala assim o seguinte, porque aquelas pessoas que têm o dom de entender as parábolas, entenderá. Mas a maioria que não prestarem atenção não vai entender, porque fica difícil de entender. E aqueles que não têm dom nenhum para aprender, aqueles que não vão entender mesmo. Não vai adiantar. Então, acontece o seguinte. Às vezes a gente fala alguma coisa para as pessoas, e as pessoas não entendem o que a gente está falando. A gente está falando da Bíblia, a mesma coisa que ela pode ler, entendeu? E entende, e ela lê e entende diferente. A gente está explicando como é que é a coisa, mas elas não entendem, né? Então, quando Jesus falar em parábola, para isso, é para que aqueles que realmente nasceram para entender, que entendem. Aqueles que não nasceram para não entender, não vai entender. Aqueles que prestarem atenção
colocarem seu coração na frente para entender o que Jesus está falando, vão entender. Mas aqueles que não estão nem ligando para entender, realmente não vão entender mesmo. E aqueles que, às vezes, também, pessoas até tentam entender o que está escrito, o que a gente estava falando, os católicos, mas por causa de outras pessoas, aqueles dirigentes, pastores que falaram as coisas na cabeça daquelas pessoas, mudaram a sua cabeça, mudaram o seu entendimento. Aí acontece que as pessoas, além de não entender, acham que a gente está querendo ser melhor do que eles, mas a gente está explicando o certo, o que é, o que Jesus quer. Mas por aqueles dirigentes estão falando para ele com a intenção de prender eles naquela doutrina, para que aquelas pessoas fiquem dentro da igreja dele, e quanto mais gente na igreja, mais ele vai conseguir coisas, por exemplo, dinheiro, essas coisas todas, né? Crescer sua igreja, né? Fazer sua igreja crescer. Mas ele não está preocupado com a sua cabeça, não estão preocupados em ensinar a verdade a vocês, não estão preocupados em que vocês aprendam isso aí, né? Então diz assim, ó: porque isso eu lhe falo em parábola, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre nesta profecia de Isaías. Isaías fala assim, ó: porque mais que escutes, não entenderás, por mais que olhe, nada verás. Pois o coração deste povo se endurece, e eles ouviram como ouviram indisposto, fecharam os olhos para não verem, com os olhos para não ouvirem, com os ouvidos nem entenderem, com o coração, nem se convertem para que eu os pudesse curar. Entendeu? Aqui é o seguinte, ó, essas pessoas eles estão envolvidos em algumas religiões, né? Em algumas religiões, algumas seitas, algumas denominações, somente essas religiões luteranas, eles estão envolvidos nisso aí, eles só ouvem o dirigente falarem, os pastores falarem, aquelas linguagens que eles falam. Então, aquilo eles acham que é o certo, aquilo é o mais certo possível, mas não é, entendeu? Ali no meio eles dizem um monte de coisas que são inverdade sobre as religiões dos outros, a católica, as outras religiões afro-brasileiras, algumas inverdades que eles falam sobre a própria Bíblia, sobre Jesus, sobre o que está acontecendo, e as pessoas de tanto viver ali, escutando eles falarem daquela forma, né, que passam a acreditar naquilo ali. E qualquer tipo de mentira passam a acreditar. Você vê o que aconteceu no Brasil, né? Que a maioria do povo evangélico, que se diz que é evangélico, né, se envolveram em política. E até hoje, há um monte desse pessoal estão presos, sabe por quê? Porque se acreditaram nas mentiras e acreditaram nessas coisas e foram atrás e achavam que estava certo e acabaram sendo envolvidos vamos supor assim, na contravenção, né, no crime, no errado, e estão presos aí, né? Então, essas pessoas tanto acreditaram nas mentiras dentro das próprias igrejas, das próprias denominações, que acabaram acreditando nas mentiras políticas e foram nesse sentido, né? Então, gente, tem que prestar muito atenção nisso aí, mesmo vocês que assistem. Eu sei que muitos protestantes, muitos crentes e de outras denominações de igrejas afro-brasileira, Umbanda, Quimbanda, assiste esse vídeo, né? Assiste esse vídeo. Então eu estou dizendo isso não só para os católicos, mas para todos esse pessoal que estão assistindo esse vídeo, né? Tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, gente, viram aqui, né? Que fica as parábolas são ditas para isso, para que se cumpra as palavras de Isaías. Então vocês que estão em casa, peguem a Bíblia, estão só ouvindo eu falar, peguem a Bíblia e leiam.
que vocês lendo, vocês vão entender até melhor, né? Com a minha explicação, vocês vão juntar uma coisa com a outra e vai ser mais um instrumento para vocês. Gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like. Desculpe alguma coisa que eu falei que vocês às vezes não gostam, mas é a verdade, né? A gente tem que dizer desculpa, mas é a verdade. Curta, compartilhe, dê o like. Se inscreva no canal. Olhem os vídeos e curta aqui embaixo, certo? Que é de informação para vocês. E que Jesus e Maria lhe acompanhem vocês em todos os lugares que você for. Amém.